Deus tem nos dado essa direção da gente estar falando uma série de palavras acerca do mesmo assunto. E nós começamos uma campanha na quarta-feira, que é Andando em Amor, Vivendo em Milagres. Por quê? Eu até preguei uma palavra esses dias. Por que muitos não experimentam milagres? Por que muitas pessoas não experimentam os milagres? Nós falamos aqui acerca da consequência da desobediência. Então, quando você desobedece, existe consequência, assim como você obedece. Quem desobedece traz problema para a vida dele. E quem obedece traz o favor de Deus, traz a bênção. E é muito importante, amado, nós entendemos isso aqui. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem isso. A importância de andar em amor, de viver em amor. Olha só, o que a palavra de Deus ela diz aqui, acerca de você andar em milagres. Olha aqui. Qual o maior mandamento? Alguém chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, qual é o maior mandamento? O maior de todos, o que excede, o que supera. E Jesus então respondeu assim: olha, um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Então não era qualquer um, era um dos mestres da lei, era um dos sacerdotes, um dos principais. Percebendo que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? Qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça Israel, ouça Igreja Batista Vida Nova, ouça cristãos de todos os tempos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então, se você cumprir esse mandamento, você vai estar debaixo do favor, da bênção, da graça, da misericórdia de Deus. Agora, muitas pessoas não entendem o que é amor. Tem pessoas que acham que o amor é um sentimento. Eu não sinto, por isso eu não amo. Amor não é um sentimento, a paixão é um sentimento. Alguns dizem que amor é uma decisão. Amor é muito mais do que uma decisão. Amor é um mandamento. Amor é um mandamento. Não tem como discutir, não tem como dizer: pastor, eu amo. Não. E ali, amado, é aqui onde muitas pessoas têm perdido aquilo que Deus tem para a vida delas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo desigual. Nós vivemos num mundo de muitas injustiças. Nós vivemos num mundo de pessoas ruins. E sempre foi assim. Tem gente que fala: hoje em dia é difícil. Hoje em dia, meu irmão, o primeiro casal, a primeira família que existiu, um irmão matou o outro. Eu não sei se aqui tem um irmão que matou o outro. E olha só o motivo por que um irmão matou o outro. Porque o irmão ofereceu um sacrifício, Deus não aceitou ele e nem o sacrifício, e o irmão dele ofereceu um sacrifício, e Deus aceitou o sacrifício do irmão. Isso foi o motivo para Caim matar Abel. Então, ser humano é ser humano desde que foi criado. Não existe isso de que hoje é difícil, hoje é complicado, hoje... Não, sempre foi. Ser humano é ser humano, homem é homem, desde que foi criado. E infelizmente, amados, muitas pessoas não vivem aquilo que Deus tem para a vida delas, não desfrutam, não usufruem daquilo que Deus preparou, justamente por quê? Porque tem quebrado o maior mandamento, o mais importante. Como eu conheço uma pessoa, se ela é um verdadeiro cristão? É porque ela vem na igreja? É porque ela usa uma roupa até no pescoço? É porque ela anda empinadinha? É porque ela não sorri? É porque, como é que eu conheço um cristão? Jesus falou: você conhece um verdadeiro cristão pelo amor. É pelo amor que você conhece. E não é um amor pelas pessoas que amam ele, porque isso até o ímpio faz. Amar quem ama a gente é muito fácil. Agora, e amar aquela pessoa que anda a 10 por hora? Irmão, isso tem sido uma prova tão grande na minha vida. Eu estou falando de amor e toda hora eu falo: meu Deus, me perdoa, Senhor. Estou pregando sobre amor, estou ouvindo sobre amor e estou julgando o outro aí que anda devagar na minha frente.
E cada um tem um espinho na carne, não é? Então, olha só. Tem pessoas que dizem assim, pastor, como eu posso amar aquela pessoa que abusou sexualmente de mim quando eu era uma criança? Como que eu vou amar a minha mãe que me rejeitou? Como que eu vou amar o meu pai que me abandonou? Como que eu vou amar? Você sabe, o que é amor? Amor é você se colocar na pele do outro. É você ter empatia. É você dizer assim, por quê que aquela pessoa abusou de mim sexualmente quando eu era criança? Eu fui abusado sexualmente quando eu era criança. E a pergunta é o seguinte, por que aquele camarada abusou de mim? Qual foi o motivo? O que levou ele a abusar? Será que ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo? Cheia de temor de Deus? Uma pessoa honesta, respeitável? Será que o pai dele, será que ele não foi abusado também quando ele era criança? Será que ele também não foi abusado? Sabe, o que leva uma pessoa a fazer isso? E quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a entender, amado, a compreender como o amor funciona. Porque muitas pessoas, amado, não, eu estou falando, olha, um dos maiores, que a pessoa não vive o que Deus tem para a vida dela, é falta de amor. É por falta de amor. Agora veja bem, o que é andar em amor? Olha só, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus ou imitadores de Cristo, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, não tem algo que mexe mais com Deus do que quando você se sacrifica para ajudar alguém. Amar é isso. Amar é você ajudar a pessoa. Eles perguntaram para Jesus, Jesus falou, e alguém disse assim, Senhor, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus disse assim, olha, tinha um homem que ia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado. E os bandidos pegaram ele, roubaram tudo, bateram nele e deixaram ele como morto na beira da estrada. E passou por ali um sacerdote. E o sacerdote, quando viu, passou de largo e foi embora. E passava por ali também um levita. E o levita viu, e o levita também, o sacerdote era quem ministrava a oferta. Levita eram as pessoas que trabalhavam no templo. E passou também um samaritano, que era inimigo do judeu. Os samaritanos não se davam. Quando Jesus estava no poço e Jesus pediu para aquela mulher um pouco de água, e ela diz assim, como você sendo judeu fala comigo que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aquela mulher estranhou Jesus ter pedido água para ela. Então eles não se davam bem, eram inimigos. E a Bíblia diz que aquele samaritano pesou as feridas, passou azeite nas feridas, colocou ele no animal, levou para a hospedaria, disse, olha, cuida dele, está aqui 2 denários, 2 dias de serviço, eu vou ter que fazer uma viagem, mas quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa com ele, eu te pago. E Jesus disse assim, quem foi o próximo do homem? Agora é muito fácil a gente dizer assim, mas que sacerdote tribuloso é esse? É ou não é? Sacerdote passa pelo cara, um cara religioso, um levita que trabalhava na igreja, passa e deixa o outro. E nós julgamos ou não julgamos? Julgamos. Agora, e se eu me coloco na posição do sacerdote? Porque se ele tocasse naquele cara, ele estaria impuro para ministrar a oferta. Não é? Não sabia, os caras estavam mortos. O sacerdote não pode, ele podia perder, se tornar impuro para o sacrifício, etc. O levita, nós não sabíamos se ele estava numa oferta, atrasado. Então é muito fácil nós julgarmos os outros. E quando eu julgo alguém, eu não estou andando em amor. Mesmo que a pessoa não esteja certa. Mesmo que a pessoa esteja errada. Sabe, eu parei de ver notícia de política. Por quê? Porque eu estava começando a ficar com ódio, começando a ficar com raiva dos políticos. E eu falei, eu não vou ver mais. Por quê? Porque eu sou fraco.
E eu falei, minha emoção é fraca, eu estou começando a ficar com raiva. Então a Bíblia diz lá em Provérbios, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu, porque dele procede a sair das fontes da sua vida. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastora, lá em Portugal, eu preciso falar contigo, pastor, é muito urgente. Eu falei, minha irmã, vai começar o culto depois do culto. Não, pastor, é muito urgente, pastor, tem que ser agora. Eu falei, minha irmã, o culto está começando. Não, pastor, vem cá, pastor, tem que ser agora. Eu falei, então tá, o que é? Ele falou, pastora, o pastor não sabe o que a irmã Margarida estava dizendo de ti. E eu falei, é coisa ruim, não é? Ei, pastor, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu falei, vou ficar triste, não vai? Vai, pastor, você vai ficar muito triste. Falei, você quer que eu fique triste? Não quer? Não, não quero. Falei, então não me conta. Não quero saber o que é que ela falou. Eu não quero ficar triste, você não quer que eu fique triste, então não conta. Não, pastor, tu não está entendendo, pastor. Falei, estou entendendo tudo, minha irmã. Ela falou, o pastor tem que se proteger. Falei, minha irmã, a melhor defesa é o ataque. Para me proteger, eu vou ter que ver os podres da irmã, que eu conheço a irmã, eu sei, eu vou ter que... Então, minha irmã, quer saber? Eu tenho um advogado junto ao Pai, é Ele quem me justifica, eu não preciso me justificar, eu não preciso me defender. Se eu for me defender, meu irmão, eu vou ficar... Então não me conta. Não, pastor, eu falei, minha irmã, deixa eu te falar, nós vamos fazer um jejum por ela de 7 dias, uma campanha de 3 horas da manhã, 7 dias, você vai acordar 3 horas da manhã. Não, pastor, eu não posso. Falei, pode, Deus vai te acordar 3 horas da manhã, pra você nunca mais vir fofocar. Eu não falei isso não, mas me deu vontade de falar. Sabe? Irmão, por quê? Você já ouviu um ditado que diz assim, o que o ouvido não ouve, o coração não sente? O que os olhos não vê, o coração não sente? Irmãos, eu preciso aprender a proteger meu coração, sabe? E nós precisamos ser mais sensíveis com relação a isso. Se eu sei que alguém falou mal de alguém, e eu vou lá e conto para a pessoa, eu estou andando em amor? Sim ou não? Nem com a pessoa que fofocou, ou que desabafou, sei lá o que ela fez, e nem com a outra, porque a outra vai ficar triste. Eu não estou andando em amor com nenhuma das duas. Eu estou sendo um instrumento de Satanás. A Bíblia fala, mas de 6 coisas que Deus odeia, e uma que Ele abomina. O coração altivo, o olhar orgulhoso, a língua afiada, etc. E por último, que Deus abomina, aquele que cria discórdia entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que joga um irmão contra o outro. Irmão, isso é diabólico, isso é maligno. E isso, mas não é andar em amor. Então, aqui está dizendo o quê? Que eu tenho que imitar Jesus, eu tenho que ser imitador de Jesus e tenho que andar em amor. E amado, não é uma opção, não é um conselho, é um mandamento. Andai em amor, como também Cristo amou e se entregou, se sacrificou, se ofereceu como oferta e sacrifício. Isso aqui é andar em amor, é quando você se sacrifica pelo outro. Então, quando o marido deixa a toalha em cima da cama, é um sacrifício pegar a toalha e pendurar ela? É, mas eu prefiro brigar com o marido, eu prefiro chamar a atenção dele, eu prefiro criar problema. Quando a mulher deixa a calcinha pendurada assim no box do banheiro, aí você vai sair, pinga tudo, sai, hã? A Suzana, ainda bem que ela não está aqui, ela tem uma mania de tirar os panos da cozinha. Não gosta de pano na cozinha. Falei, Preto, eu vou pregar um preguinho aqui no armário e vou pôr um pano aqui pendurado. Porque eu gosto de pano, que a hora que eu limpo e tal, eu vou no pano e limpo a mão e tal. Mas eu vou ficar brigando por causa disso? Eu vou ficar chateado? Eu prefiro o quê? Eu vou lá, pego um pano novo e coloco lá. Toda vez que eu vou na cozinha fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso. Mas eu vou ficar brigando, eu vou ficar cobrando. Isso é andar em amor? Sabe, eu preciso entender, amado, andar em amor é se sacrificar pelo outro, é você se colocar no lugar do outro. Quem sabe a mãe dela brigava com ela, que ela deixava o pano na cozinha, e ela trouxe aquilo. Sabe por quê, amado? Nós precisamos considerar como é que foi o passado da pessoa, como é o background dessa pessoa. Uma pessoa que viveu num ambiente disfuncional, um ambiente de briga, um ambiente de contenda, de cobrança e tal, essa pessoa vai carregar isso, até ela ser tratada pelo Espírito Santo e ser transformada. Ah, pastor, mas minha mulher tem 30 anos que está na igreja, pastor. Doesn't matter.
Tem gente que está 50 anos e não é transformado. Tem gente que pensou que 6 meses e já foi totalmente mudado. Então, nós não podemos comparar uma pessoa com a outra. O fulano chegou, a outra está lá 20 anos. Não interessa. Então, nós precisamos, querido, de nos colocar na pele do outro. Amar é sentir o que o outro está sentindo. Isso é misericórdia. Olha só. Como saber se eu sou de Deus? Como? É porque eu vou na igreja? É porque eu não bebo, não fumo, não jogo? É porque eu não falo palavrão? Eu sou de Deus? Não. Olha só. João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Irmão, quem não ama não é discípulo. Quem não ama não é de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama está em trevas. As trevas o cegaram e ele não sabe para onde vai. A pessoa que não ama está cega. Ela não sabe para onde vai, ela não sabe como se portar, como se conduzir. Eu sei que uma pessoa é de Deus pelo amor. É aquela pessoa que não fala mal dos outros. Aquela pessoa que não julga os outros. É aquela pessoa que ela não condena os outros. Eu estou falando isso, amado, não é só às vezes do pecador, não. Eu estou falando às vezes da minha esposa, às vezes dos meus filhos, às vezes do motorista na minha frente. Sabe? Eu tenho tomado uma decisão, falei, não, eu vou ser paciente, eu não vou, pode demorar, eu paro meu carro e fico parado esperando ele sumir para poder andar. Por quê? Porque desde 12 anos, amado, que eu após corrida de moto, de carro, antigamente em Goiânia, entrar nas curvas assim, ó, derrapando o carro, isso aqui, e é uma luta para mim, andar devagar. Mas é uma coisa que eu tenho trabalhado, e é onde minha maior fonte de pecado é essa. É impaciência no trânsito. E isso, amado, é algo muito sério. Por quê? Porque eu deixo de viver muitas coisas de Deus por causa disso. Por causa de uma besteira dessa. Às vezes você fala, pastor, mas não é possível, né? O trânsito é tão fácil. Como é que foi o seu passado? Sabe? Como é que foi o passado dessa pessoa às vezes? E o nosso background, amado, ele vai nos acompanhar a vida inteira. Por isso é que existe uma guerra. Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará o corpo dessa morte? Então, amado, isso aqui é muito sério. Eu sei que alguém é de Deus porque ele ama. Agora, veja bem. Quem não ama não conhece a Deus. Olha só, 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a pessoa não ama, ela não conhece Deus. E isso, amado, é algo muito sério, sabe por quê? Tem pessoas que cresceu ouvindo a mãe falar mal dos outros, fofocar e tal, e julgar, e ser impaciente, etc, etc. Essa pessoa vai aprender esse comportamento, é inevitável. E quando eu não reconheço, eu não mudo. A pessoa só muda quando ela reconhece, e ela diz, faz um propósito, dizer, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer. Porque tem gente que acha, amado, que falar mal dos outros não é pecado. Murmurar não é pecado, fazer comentário maldoso não é pecado, fazer brincadeira de mau gosto não é pecado. É pecado falar assim, você viu como ele está gordinho? Parece que está comendo uns 10 hambúrgueres por dia. É pecado isso ou não? Isso perde a bênção de Deus? Mas a pessoa cresceu num ambiente, amado, cheio de piada em casa. O pai fazia piada, a mãe fazia piada, ela gosta de fazer piada. E aí ela se converte. E ela pode continuar fazendo esse tipo de piada? Sim ou não? Por quê? Porque isso não é andar em amor. Não é? Você viu o cabelo do pastor? Cabelo ridículo. Meu Deus. Está pecando. Não é? Deixa o cabelo dele. Não é? Sabe? É esse tipo de coisa, amado, que me rouba daquilo que Deus tem para a minha vida. Você já viu falar das raposinhas? Que entram nos vinhedos e destroem o vinhedo? Aí não dá fruto. O vinhedo não dá fruto, por quê? E o que vai fazer a diferença na sua vida são os frutos. É o resultado que vai fazer diferença.
E isso, amado, se eu não me policiar com relação a amor, a amar de verdade, se eu não ver isso como pecado, por quê? Porque se eu vejo esse tipo de comentário, né? O fulano é gordinho, olha o narizão dele, vou morrer, que vai respirar todo o oxigênio aqui por causa do nariz, né? Irmãos, isso é pecado. E isso vai impedir você de viver o que Deus tem. Tem gente, amado, que quase chega lá. A coisa rompe, quase chega. Quem precisa de um milagre aqui? Fala, pastor, eu preciso de um milagre de Deus, uma resposta. Sabe? O green card, a legalização. Sabe? Um milagre no trabalho, um milagre no casamento, um milagre em tantas áreas. Se eu negligenciar isso aqui, eu não vou viver esse milagre. Infelizmente. Infelizmente. Se tem uma coisa que entristece a Deus, amado, você gosta quando alguém maltrata o seu filho? Você gosta? Alguém maltratar, humilhar o seu filho, você gosta? E quando eu humilho alguém, você acha que Deus gosta? Ou você acha que Deus não sente nada? Quando você fala mal de alguém, quando você faz um comentário maldoso, quando você diz, mas você viu que roupa ridícula, como que tem coragem? Você acha que Deus se agrada disso? De você estar falando mal da filha dele ou do filho dele? Você acha que isso não tem problema nenhum? Você acha que Deus fica feliz com isso? Sabe, amados, Deus quer nos levar a um outro nível. Deus quer nos levar a um outro nível, mas se nós continuarmos agindo como criança, é como diz lá em Gálatas 4:1, enquanto o herdeiro é menor de idade, é infantil, é criança, ele vive como escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então, amado, eu preciso me policiar, né? Eu preciso tomar cuidado. Sabe, às vezes tem alguém que é flamenguista, ainda não teve uma revelação profunda, eu tenho que amar esse flamenguista, sim ou não? Sabe, amados, é nisso que nós perdemos a bênção. É nesses pequenos detalhes que nós deixamos de usufruir aquilo que Deus tem para a nossa vida. É nessas pequenas coisas. E Deus tem falado tanto ao meu coração, amado, essa semana eu tenho sofrido tanto com isso. Mas tanto. Hoje quando eu vinha, e parece, amado, que eles decidem na mesma hora que eu, 10 por hora. E eu atrasado. Falei, Jesus, me perdoa. E ele vai devagarzinho, eu estou lutando, né? Esse é a bênção de Deus, esse é seu filho, abençoa ele. Ai. E eu falei, meu Deus, me perdoa, vou pregar sobre amor e estou pecando. A Joyce Meyer conta uma história interessante. Ela disse que ela chegou de viagem, ela e o marido dela, e eles foram no McDonald's, ela estava pregando uma mensagem sobre amor, uma série de 8 mensagens. E ela disse que ela tinha aquelas cabanas do lado de fora, aqueles quiosquezinhos, e ela viu alguém que ia para o quiosque, só tinha um vazio. E ela disse que acelerou e sentou. Aí o camarada veio, aí tinha um quiosque de frente. Parece que o cara conhecia a senhora. Aí chegou, tudo bem, eu posso sentar com a senhora? Ela falou, ela te venceu, não é? E a Joyce Meyer disse que fez assim, falou, uau, ela também percebeu. E ela disse, o pior não é isso, o pior é que o cara era aleijado, ele tinha uma bengala, e ela pregando sobre amor, e ela falou, olha só, ela dando esse exemplo, eu correndo, lutando contra uma pessoa aleijada e falando sobre amor. Sabe, amado, nós precisamos abrir nossos olhos. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso cônjuge. Às vezes o tipo de resposta que eu dou, às vezes o julgamento que eu faço, sabe? E eu estou perdendo aquilo que poderia me trazer paz, felicidade, amor. O resumo de toda lei. Olha só o que Paulo diz aqui em Gálatas 5,13. Olha, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Servir em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo, se devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois corre o risco de se destruírem. Olha só a advertência que Paulo faz. Ele diz que toda a lei
ela pode ser resumida em um mandamento. Quando Deus desceu, aliás, quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei, em uma tábua estavam as leis com relação a Deus, 4 mandamentos, e 6 mandamentos com relação ao meu próximo, ao meu irmão. Adorará somente o seu Deus, não fará outros deuses e tal. E agora com o meu irmão, não furtará. Quem ama, rouba. Não dirás mal testemunho. Quem ama, fala mal dos outros. Quem ama, cobiça o que é dos outros. Quem ama, mente. Sabe? Isso aqui, amado, é muito sério. Ele está dizendo que a lei toda se resume em um mandamento. E se eu cumprir esse único mandamento, eu vou estar offset diante de Deus. Que é amar o meu próximo. Que é amar o meu irmão. Aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, eu devo fazer para o outro. Isso, amado, é muito importante. Isso é muito sério. O que eu não queria que alguém falasse de mim, eu não devo falar dele. Só que, como eu falei, às vezes é um hábito que a pessoa traz, é um hábito que ela carrega. Mas se ela não se conscientizar de que esse hábito é pecado, ela nunca vai lutar contra. Se não tiver uma consequência, entenda uma coisa: a pessoa que peca, que erra e não tem consequência, será que ela vai mudar? Por exemplo, no Brasil, se a pessoa fizer um assalto, não é? E aí ela vai para a delegacia e a polícia prende ela. Eu já vi reportagem, o ladrão saindo antes do camarada que foi dar queixa. Porque tem que preencher papel, papapá, o ladrão vai embora. E o cara fica ali. Eu vi o ladrão na janela falando assim, ó, depois eu te pego, tá? O ladrão indo embora, o cara que foi fazer a queixa ficou na delegacia, preenchendo, assinando documento. Por que os ladrões lá não tem muito problema em continuar roubando? Porque ele sabe, se ele vai preso, fica preso 1 mês, 2 meses, vai embora. Aqui é diferente? É. Aqui a pessoa já fica mais, por quê? Porque ela pode, a consequência pode ser maior. Então, quando não tem consequência, eu vou conversar com alguém, e as pessoas dizem, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Eu falei, mas você pediu perdão? Hã? Eu falei, ué, se você reconhece que você pediu perdão? Não. Falei, você nunca vai mudar, porque não tem consequência. Qual que é a consequência, por exemplo, quando eu erro? Irmão, imagina você fazer um comentário maldoso com alguém, numa roda de amigos. Você viu lá? A barrigona dele, parece que comeu um porco. Aí depois o Espírito Santo fala com você assim, isso é pecado. E aí você chegar para a pessoa e falar assim, meu irmão, queria te pedir perdão. O que foi? Eu fiz uma brincadeira de mau gosto ali atrás, rapaz, falei que você estava barrigudo, você me perdoa? Você acha que você vai falar outra vez desse cara? Você acha que você vai ter coragem de falar de novo para vir pedir perdão de novo? Sabe qual é o problema? O problema é que nós pecamos e não consertamos o pecado. Eu nunca vou mudar. Se eu faço um comentário, uma brincadeira maldosa, e depois eu não tenho coragem de chegar na pessoa e dizer, olha, eu falei algo ruim ao seu respeito, me perdoa. Ah, pastor, mas a pessoa vai ficar com raiva de mim. Vai não. Você que não vai pecar mais, o que você prefere? Que Deus fica triste com você ou que a pessoa fica triste com você? O que você prefere? O que essa pessoa pode fazer por você? O que Deus pode fazer por você? Quando não tem consequência, amado, eu não mudo. Quando não tem consequência, não tem mudança. Quando eu não reconheço o meu erro e vou lá e conserto, eu vou continuar errando. E isso é muito normal, porque nós somos humanos. E por isso, amado, eu preciso entender, a lei toda se resume em um único mandamento, é o que Paulo está dizendo. Mas se nós estamos nos mordendo, devorando uns aos outros, ele diz que nós corremos o risco de ser destruída, a nossa fé ser destruída, a nossa vida espiritual ser destruída. Como é o verdadeiro amor? Olha só, Mateus 25, 35. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Irmãos, isso é o verdadeiro amor. Porque Jesus disse que naquele grande dia,
Muitos vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei língua estranha, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos, vocês que praticam iniquidade. Ou seja, vocês que não amaram, aparta de mim. Senhor, mas... E Jesus vai dizer: não, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive frio, vocês não me vestiram. Eu tive sede, vocês não me deram água. Eu estava doente, vocês não foram visitar. Eu estava preso e vocês não foram me ver. E eles vão dizer assim: Senhor, mas quando que isso aconteceu? O que Jesus falou? Quando deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a um dos meus filhos. Foi a mim que você deixou de fazer. Isso é amor. Sabe? Porque eu sei de uma realidade aqui na América, mas é que o pessoal do Brasil às vezes acha que você está nadando em dinheiro. O pessoal do Brasil acha que você está, sabe? E aí fica aquele negócio: ah, me empresta, me empresta, me empresta. E você sabe que se você emprestar, você não vai receber. Não vai receber. Uma vez eu fui na casa de alguém e... não sei se eu posso contar a história. E aí essa pessoa estava triste. Ah, porque eu emprestei dinheiro, a pessoa não paga no Brasil. Falei: mas ela tem condição de pagar? Falou: tem nada, pastor. Falei: e você está triste, está ficando até doente por causa disso? Não seria melhor você dizer: olha, fica de presente. Está fazendo falta? Ah, pastor. Falei: sabe por quê? Porque você vai estar alimentando isso dentro de você, e isso está te fazendo mal. E você pode estar perdendo a bênção, pode estar trazendo enfermidade para a sua vida, pode estar trazendo problema financeiro, pode estar trazendo problema no casamento, problema no trabalho, principalmente problema com Deus. Principalmente. Então, libera no seu coração. Diga: não me deve nada. Não, mas pediu dinheiro de novo. Falei: você é banco? Quem empresta dinheiro é o quê? Quem empresta dinheiro é banco, meu irmão. Você é banco? Eu tenho um propósito com a minha esposa de nunca avalizar ninguém e não emprestar dinheiro, porque eu não sou banco, eu dou. Pediu, eu dou, meu irmão. $100, 200, eu não tem problema. Agora emprestar, não tem como. A maior causa de inimizade entre amigos, você sabe o que é? É emprestar dinheiro. Você quer ter um inimigo, empresta dinheiro para ele. Eu sei que você deve ter uma experiência dessa. Eu tinha um primo meu, bebia, era um alcoólatra inveterado. Bebia demais e ele foi para o centro de recuperação, ficou lá 1 ano e meio, se não me engano, converteu, foi para a igreja e estava uma bênção. Não faltava um culto. Um dia ele falou assim: ô Júnior, me empresta aí R$500, eu não lembro quanto que é, R$1.000. E eu caí na besteira de emprestar. Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais voltou na igreja. E eu ia atrás dele, não achava, o cara escondia de mim muitos meses. Eu falei: fogo. Até o dia que eu consegui encontrar ele no supermercado, se não me engano. Falei: brother, o que foi? Não, e tal, eu estou corrido. Eu falei: meu irmão, é por causa do dinheiro, não é? Não, falei: cara, não precisa me pagar não, meu irmão. Pode ficar, brother, esquece. Agora você não pode deixar de ir na igreja, meu irmão. Sabe? Eu quis te ajudar e eu fiz, foi mal para você. Sabe? Então, eu disse, isso é algo muito sério. A maior causa de inimizade entre amigos é emprestar dinheiro. A não ser que você puder dar, não empresta. Ao invés de você dar: ah, pastor, mas pediu R$5.000. Fala assim: ó, eu posso te dar R$500, tá bom? É o que eu posso fazer por você, eu não tenho dinheiro para emprestar. Você nem precisa falar: eu não tenho. Eu não tenho. Aí depois você completa para você mesmo: dinheiro para emprestar. Ele não precisa ouvir. Você não está mentindo. Não, eu não tenho dinheiro. Não sou banco. Banco é que empresta. Uhum. Estou certo ou estou errado? Alguns podem até achar que está errado. Mas isso aí, meu irmão, vai proteger você. Isso não é falta de amor. Falta de amor é não ajudar.
Agora, se a pessoa está precisando, amado, eu não tenho problema nenhum, amado. Eu tenho um lema comigo. Essa semana alguém ligou. Pastor, tem uma senhora com 3 crianças precisando. Falei, fiz um Zelle, ajudar ela. $250, $300, a gente não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu sei que isso não é gasto, isso é investimento. Sabe onde eu estou investindo? Eu estou investindo no melhor banco que existe, que chama o banco do meu papai. Eu ajudar um filho dele. Eu abrir mão e ajudar alguém. Me sacrificar às vezes por alguém. Isso é amor. E a Bíblia diz, amado, que esse é o maior mandamento. Olha aqui. Olha só, Romanos 12:9. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal. Ama sem fingimento. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Olha, é impossível, ou é possível dar sem amor. É possível dar sem amor. Mas é impossível amar sem dar. Isso é impossível. Dar sem amor, a pessoa pode dar. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 13. O amor, amado, ele é mais importante do que o conhecimento, do que a ciência. O amor é mais importante. Ainda que eu tenha o conhecimento, ainda que eu saiba de todas as coisas, ainda que se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu não serei nada. É o que a palavra diz, o amor é mais importante, amados, do que o conhecimento, do que a fé, do que a esperança. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso aproveita. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada vale, diz a Bíblia. Você acha que o amor é importante ou não? E nós, amados, nós temos que levar isso a sério. Nós temos que começar a nos policiarmos. Sabe? Esses dias eu fiz um comentário com a Suzana, estava só nós dois. E ela estava escutando notícia. O que você acha, o pastor tal? Eu falei, esse pastor parece que ele é meio complicado. Na hora o Espírito Santo falou assim, quem é você para falar isso? Eu cheguei para a Suzana e falei, meu amor, me perdoa de eu ter feito esse comentário, eu não conheço o pastor, eu não vou pedir perdão para ele, eu nem tenho acesso a ele. E ela falou, o que foi que você falou? Eu não lembro. Eu falei, não, eu quero pedir perdão que eu estou errado. Sabe por quê? Se eu não tiver essa atitude, eu vou achar que é normal fazer esse tipo de comentário e não tem problema nenhum, eu nunca vou mudar. Sabe? Eu preciso entender isso. A hora que eu falar uma besteira, fizer um comentário com alguém, eu tenho que chegar e pedir perdão, nem que for para a pessoa que eu comentei. Eu tenho que ter consequências, senão eu não vou mudar nunca. Olha só, o amor é maior do que o conhecimento e a fé. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar o mundo, se não tiver amor, não serei nada. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Só é possível amar, amados, agindo. Só é possível amar quando eu ajo. Amor da boca para fora não existe. Eu te amo, a pessoa precisa e você vira as costas. Isso é hipocrisia. Sem obra, mas sem ação, o amor não vale nada. Agora olha só, o amor é maior que a caridade e o sacrifício. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Olha só o que Isaías diz aqui, ó. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Existe um monte de gente presa aqui dentro, ó, que eu tenho uma dívida com essa pessoa. Sabe? Eu tinha uma nota promissória do meu pai aqui dentro, que eu achava que meu pai me devia. E o dia que Deus falou comigo assim, como é que foi a infância do seu pai? Eu rasguei essa nota promissória, porque eu fiquei com vergonha de achar que meu pai foi ruim pai. Foi um pai ruim. A infância dele foi 300 vezes pior do que a minha. E eu cobrava o que meu pai não tinha para me dar. Então, essas pessoas que nós trazemos presas aqui dentro, ó, soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados.
Agora aqui está falando para aliviar a carga do empregado. Imagina aliviar a carga da minha esposa, ficar cobrando dela. Aliviar a carga do esposo, ficar cobrando do esposo, ficar cobrando dos filhos. Querer filhos perfeitos. Irmão, perfeccionismo não existe. É melhor uma coisa feita do que uma coisa imperfeita ou mal feita ou perfeita que nunca foi feita. Não sei nem o que é que eu falei, mas é melhor fazer. Sabe por quê? Tem gente que é um negócio muito... Irmão, não existe. Olha só, alivie a carga dos seus empregados, liberte os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas. Aqui, mas não está falando de corrente física, não. Aqui está falando de corrente aqui que eu prendo pessoas às vezes, chantagem. Às vezes é opressão que eu oprimo as pessoas, cobrança, sabe? Isso aqui, amado, é muito sério. Repartam o seu alimento com os famintos, ofereça abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não escondam dos que carecem de ajuda. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Sabe por quê, amado? A pessoa pode morrer de jejuar, a pessoa pode morrer de orar e não ter resposta nenhuma da vida dela se ela não tiver amor. Ela pode fazer qualquer sacrifício que ela quiser, se ela não amar. Ela pode acordar de madrugada o resto da vida dela, 3 horas da manhã. Se não tiver amor, você está perdendo seu tempo. Está perdendo. Nós vimos aqui, mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, fazer esse tipo de sacrifício, se eu não tiver amor, não vale nada. Então, amado, eu preciso levar isso aqui a sério. O amor é o elo da perfeição. Você quer ser perfeito? Olha só, Colossenses 3,13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito, é o vínculo da perfeição, é o que une perfeitamente. Agora, veja bem, amar não é gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Às vezes eu amo alguém, mas eu não vou abrir a porta da minha casa para essa pessoa. Se ela precisar de ajuda, eu ajudo, eu oro, eu abençoo a vida dela. Se eu ficar sabendo, tem uma mulher de Deus, muito usada por Deus, que ela estava fazendo uma cruzada numa cidade, isso nos anos 1950, 60, ela estava fazendo uma cruzada, e um pastor não concordava com mulher pregadora. E ele foi no rádio e descascou ela, falou um monte de coisa, foi muito injusto, acusou ela de um monte de coisa, difamou ela no rádio. E ela ficou sabendo. E ela foi orar, ela falou assim: Deus, eu não quero perder a bênção por causa desse cara. Eu não quero perder a bênção por causa dele. O que eu posso fazer por ele? Me ajuda. Eu não posso ficar com raiva dele, eu sei disso, senão eu vou perder a unção que eu carrego. E ela, conversando com as pessoas, disse que ele estava com um problema financeiro na igreja, que ele estava construindo um templo tal, e estava passando muita prova financeira. E na cruzada ela tirou uma grande oferta. E ela pegou aquela oferta e mandou para aquele pastor. E aquele pastor, quando recebeu a oferta, falou: foi a pastora fulano de tal que mandou. Você imagina como é que o coração dele ficou? Sabe o que aconteceu? Na outra semana ele convidou ela para pregar na igreja dele. O amor, amado, quebra. A Bíblia diz: se o seu inimigo tiver com fome, dá comida para ele, ama ele. Se o seu inimigo tiver com sede, dá de beber a ele. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Sabe, eu tenho N exemplo, eu ficava aqui a tarde inteira contando para você de pessoas, de testemunhos, pessoas que não gostavam do outro. Eu já fiz isso várias vezes, dezenas. Pessoas que eu sabia que não gostavam de mim, compravam um presente para ela. Sabe o que a Bíblia diz? O presente abre portas, o presente alarga caminhos, o presente dado em secreto, lá em Provérbios, ele alarga os seus caminhos. Tem alguém com raiva de você, lá no seu trabalho? Leva um presente, compra alguma coisa, leva para ele, leva para ela. Quem não gosta de receber presente? Sabe, nós precisamos, querida, abrir nossos olhos para isso. Às vezes eu não estou vivendo o melhor de Deus, por quê? Porque eu não amo, porque eu não estou andando em amor. Se eu não ando em amor, eu estou descumprindo o maior
mandamento que existe. Aliás, o mais importante, o resumo de todos os outros. Se eu não ando em amor, eu estou deixando de obedecer o mandamento mais importante. E se eu não obedeço, eu não tenho direito às bênçãos. É simples assim. Se eu não obedeço, eu trago maldição para a minha vida, lá em Provérbios 20, aliás, lá em Deuteronômio 28 diz. Então, mas eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que você respondesse para você mesmo agora. Responde para você agora. Em que área você precisa mudar? É alguma brincadeira de mau gosto? É algum comentário? É fofoca? É alguma palavra que você fala maldosa? Ou é com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos? Ou é com um colega de trabalho? Ou é com o seu funcionário? Ou é com o seu patrão? Como o diabo tem te roubado? De que maneira ele tem feito você não andar em amor? É algo que vem da sua família? É um costume que você via dos seus pais? É um costume que vem lá de trás e você não consegue perceber? É algo que você está tão acostumado que você acha que não é pecado? É algo que você faz tão inocentemente e você diz, isso não tem problema nenhum? Responde para você mesmo. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa manhã. Senhor, eu vejo pessoas aqui que têm tanto potencial, Pai. Pessoas que têm promessas tão grandiosas, carregam coisas tão grandes do Senhor, mas que não tem resultado, que não tem fruto. São árvores frondosas, como Jesus viu aquela figueira. Mas quando ele foi procurar fruto, não tinha fruto nenhum. E a tua palavra diz que ele amaldiçoou e aquela figueira secou. Nós não queremos ser como aquela figueira, Pai, que temos uma aparência de piedade, mas não temos frutos. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo venha nos constranger a amar de verdade, amar com ação, a nos colocarmos no lugar do outro, ao invés de cobrar, ao invés de apontar o erro, ao invés de chamar a atenção, que nós possamos nos sacrificar por aquela pessoa, sacrificar o nosso eu, o nosso desejo, a maneira que nós achamos que as coisas devem ser. Senhor, que nós possamos viver em amor, andar em amor, porque se nós não fizermos assim, Pai, nós vamos entristecer o Teu Espírito Santo, nós vamos perder o direito da recompensa. Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã, o Senhor possa confrontar cada um de nós com essa verdade, e que nós sejamos sinceros, no sentido da resposta a esse confronto. Abençoa-nos, ó Deus, continua falando conosco durante essa semana, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu quero desafiar você, que nessa manhã, precisa tomar uma decisão, você precisa de mudar de vida, e toda mudança começa com o primeiro passo. O passo mais importante é pedir ajuda. Ninguém faz nada grande sozinho, e se alguém fez sozinho não é grande. Talvez você veja tantas coisas para mudar e diga, como? Existe alguém que pode te ajudar, mas você precisa pedir ajuda. Jesus, ele só entra quando nós pedimos, quando nós convidamos ele.
Eu queria desafiar você que nunca fez isso, você que nunca convidou Jesus para entrar na sua vida, você que nunca convidou Jesus para entrar na sua família, para mudar a sua história, você que nunca confessou Jesus como Salvador, como Senhor. Eu queria que você fizesse isso hoje, só você que nunca fez isso. Eu queria desafiar você a ficar em pé agora. Fica de pé, eu quero fazer uma oração por você. Fica de pé agora, você que precisa fazer isso. Você precisa mudar de vida e você não sabe como. Se tem alguém que nunca fez isso, fique em pé agora, eu quero fazer uma oração com você. Tem alguém? Glória a Deus, tem um jovem ali atrás. Tem mais alguém? Mais alguém? Fique em pé, eu não vou insistir com você. Esse convite é muito glorioso. Talvez você diga assim: tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu já fiz, mas eu preciso voltar, porque eu me entristeci com liderança, com pastor, com igreja, dança mera, e o meu coração esfriou. Mas nessa manhã, pastor, eu quero tomar uma decisão. Eu preciso de mudança. Fique em pé agora, eu quero orar por você. Fique em pé agora, eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém? Fique em pé agora, você que sabe que Deus tem algo na sua vida. Eu queria um obreiro ao lado de cada um, não precisa pedir todo culto. Um obreiro para chegar ao lado dessa pessoa, orar com ele, abençoar a vida dele, pegar o telefone dele no final, ligar para ele depois, mandar uma mensagem. Quem ama faz isso, quem ama se preocupa, quem ama vai atrás. Tem mais alguém? Fique em pé. Você jovem, é uma jovem, fique em pé, Deus está falando com você hoje. Você sabe o que Deus tem contigo, você sabe o que você carrega, e por causa da mágoa, você se afastou da igreja, se afastou de Jesus, e hoje Ele falou contigo, seu coração queimou. Fique em pé bem rápido, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas, eu quero te louvar por cada uma delas. Toma elas em tuas mãos, Pai, manifesta nessa manhã de uma maneira poderosa. Fala a cada uma delas, Pai, opera. Senhor, manifesta, meu Deus, na vida de cada um. Em nome de Jesus nós te pedimos agora. Fortalece, meu Deus, opera, age, abençoa de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Você que ficou de pé, coloca a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu confesso ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje eu vou amar. A partir de hoje eu serei uma nova criatura. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Eu preciso da tua ajuda. Eu te convido a assumir o controle, a direção da minha existência. Em nome de Jesus eu te peço, me ajuda, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Eu estou decidido a mudar de vida, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus.